Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 9, a partir do verso 14. Marcos capítulo 9, a partir do verso 14, diz assim a palavra do Senhor: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa, e todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhe perguntou: O que estás discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhes convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, e o endemoniado, caindo ao chão, rolava, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai dele: Há quanto tempo isso lhe acontece? E ele respondeu: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Ao que lhe disse então Jesus: Se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente então o pai do menino clamou: Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. Então o espírito saiu, gritando, agitando muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: Ele morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, levantou-o e ele ficou em pé. E quando entrou então em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Mestre, por que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus lhe respondeu: Essa espécie não sai a não ser pela oração e pelo jejum. Amém? E que o Senhor nosso Deus nos abençoe todas as vezes que nós lemos e estudamos a sua palavra. Amados, o texto que precede a história que nós acabamos de ler fala sobre a transfiguração de Jesus. Jesus, ele subiu a um monte para orar, e ele levou alguns dos seus discípulos mais próximos dele, Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que ali Jesus ficou resplandecente, e apareceram diante dele ali Elias e Moisés. Algo sobrenatural aconteceu naquele monte, no momento que Jesus estava orando. E quando eles desce do monte, quando ele sai desse período de transfiguração, onde algo sobrenatural aconteceu naquele monte, quando Jesus desce juntamente com Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que uma grande multidão cercava os outros 9 discípulos que haviam ficado, que não haviam subido no monte, e esses então estavam apertando os discípulos, provocando uma confusão. Surgiram alguns doutores da lei, e ali estavam tendo a oportunidade para diminuir os discípulos, mas também o evangelho que Jesus pregava. Naquele momento, Jesus, quando vê aquele alvoroço acontecendo no pé do monte, Jesus ele pergunta o motivo daquela discussão. Então um homem, a Bíblia diz, angustiado, chega até Jesus e diz: Mestre, eu trouxe o meu filho para que você pudesse me ajudar. E a Bíblia diz então, que diante daquela história, diante daquela situação, diante de Jesus vendo aquele menino sofrendo,
diante de um endemoniado que estava ali fazendo alvoroço no meio das pessoas, Jesus então pergunta: por que os discípulos não fizeram nada? Por que os discípulos não conseguiram ajudar esse menino? O pai do menino então conta que esse espírito maligno apanhava o seu filho, lançava no chão, fazia ele espumar, ranger os dentes, e ele ia definhando. Aquele pai se sentia impotente por cada uma dessas experiências ao ver o filho daquela forma. E provavelmente, ao contar para Jesus, não saía talvez da sua mente todas as vezes que ele via o seu filho sendo jogado no chão pelos demônios. Um espírito imundo, ou seja, um espírito contrário a Deus. A Bíblia diz que estrangulava a fala, a audição, a vida daquele menino. E por isso aquele pai disse: mestre, eu trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo. Amados, existem pessoas que não acreditam na realidade do mundo espiritual. Mas você acreditando ou não, o mundo espiritual existe. A Bíblia nos afirma que existem anjos bons, mas existem também anjos maus, denominados então de demônios. Foram esses que caíram do céu junto com Satanás. Ou seja, o mundo espiritual é real, ele existe, ele está no nosso meio, ainda que muitas vezes a gente não consegue presenciar. E todos temos um grande adversário, como a Bíblia vai dizer, que a Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor, sempre pronto para nos atacar. Então, a Bíblia afirma que esse menino, que estava possesso de um demônio, surdo e mudo, aí aqui é interessante a gente destacar, porque algumas igrejas, principalmente aquelas que pregam a teologia da prosperidade, usa esse versículo aqui para dizer que aqueles que ficam doentes, aqueles que têm algum problema de saúde, algum problema neurológico, algum problema físico, é porque talvez existe um inimigo, demônio sobre a sua vida, só que não tem nada a ver. Nós precisamos entender que nem tudo é espiritual. Existem 3 fontes que nós temos às vezes de doenças. Obviamente, a doença pode ser por uma questão espiritual, mas a maioria são questões emocionais, problemas psicológicos e problemas físicos. Nem tudo é o demônio, nem tudo é espiritual. Mas nesse caso, no caso desse menino, ele estava doente espiritualmente. O diabo, que é um adversário tão terrível, tão sagaz, ele estava aprisionando a vida daquele rapaz de uma maneira que ele não poderia receber ou pedir ajuda. Jesus então naquela cena, diante daquela situação, Jesus exclama dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Diante de tudo que Jesus havia presenciado, ao ver os seus discípulos sem condição para expulsar o demônio da vida daquele menino, e todos ao redor presenciando aquela cena, Jesus exclama dizendo: ó geração incrédula. Na ausência de Jesus, o pai esperava que os discípulos fossem capazes de expulsar o espírito maligno do seu filho, mas eles não conseguiram. Amados, mas nesse momento, onde que o homem não consegue agir, é nessa hora que Jesus então entra na história da vida daquele menino. Naquele momento Jesus entra naquela cena, entra em ação, mostrando que ele tem poder para expulsar qualquer demônio. A Bíblia vai nos mostrar isso. Porque aquilo que o homem não pode fazer em suas vidas, Jesus faz. Jesus é a nossa única esperança. Aquilo que as pessoas que você espera algo, aquilo que você espera da medicina, do médico, da justiça, aquilo que não consegue fazer por você, Jesus pode fazer. Ali eles estavam, diante daquela cena, trazer então um menino com o espírito maligno até Jesus, mas a Bíblia diz que antes mesmo de Jesus falar alguma coisa contra aquele menino, contra aquele espírito,
O mau espírito, o demônio, detecta a autoridade de Jesus e tenta demonstrar o seu controle sobre o menino, convulsionando. E Jesus pergunta ao pai, dizendo: olha, há quanto tempo que isso acontece? Há quanto tempo que esse menino fica assim? E o pai, com toda tristeza no coração, diz: olha, desde quando ele era criança, desde quando ele era menino, o meu filho sofre por causa de um demônio que está dentro da sua vida. Amados, naquela cena, o pai então dá o último grito, um grito desesperado, e ele diz a Jesus, dizendo: Senhor, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda a gente de alguma maneira. Na sua impotência, o pai não aguentava mais, ele não conseguia mais ver o filho sofrendo daquela maneira, então ele pede auxílio para Jesus. Amados, talvez a maior dor desse mundo seja a dor dos nossos filhos. Você ter um filho no colo, ardendo de febre, e não poder fazer nada é ruim demais. Você ter um filho sofrendo com alguma doença, passando por algum momento de crise, às vezes crises emocionais, como muitos filhos têm passado, é ruim porque a gente se sente impotente diante daquela situação. Então imagina o pai vendo o seu filho sofrer durante muitos anos. E tem gente que ainda acha que Deus é inerte ao sofrimento humano. Mas Deus, como qualquer pai, Deus sofre junto ao ver a dor dos seus filhos. O exemplo disso que a Bíblia vai dizer, que quando o povo de Deus estava como escravo no Egito, a Bíblia diz que Deus sofria com aquilo. Em Isaías 63, verso 9, diz: olha, durante toda a aflição deles, o Senhor também ficou aflito. Ou seja, Deus sofre junto com você. Deus não está inerte à sua dor, Deus não está inerte ao seu sofrimento, aquilo que você tem passado. Não, Deus sofre junto com você. Deus jamais queria ver você passando por momentos difíceis, por problemas de crises, problemas com dificuldades, às vezes emocionais, financeiras. Deus jamais quer ver o seu filho sofrer. Talvez aquele pai, ao pedir por socorro, não imaginasse que estava no lugar certo, na hora certa, falando com a pessoa certa, que era Jesus Cristo, aquele que é a nossa única esperança. O pai, ao perguntar a Jesus se ele podia fazer alguma coisa, Jesus então responde dizendo: olha, tudo é possível ao que crê. Jesus então traz a resposta que o pai precisava. Jesus disse: olha, toda situação, não tem nada difícil, não tem nada tão grande que Cristo, que Deus não possa resolver. Aquilo que Jesus entra em ação, por muitas vezes o homem não consegue resolver, mas ele tem poder para mudar histórias. Jesus tem poder para transformar vidas. Jesus tem poder para trazer cura. Jesus tem poder para resolver causas na justiça. Jesus tem poder para restabelecer relacionamentos que estão quebrados, porque Jesus tem poder. Jesus então conclama aquele pai dessa geração incrédula a crer, mostrando que tudo é possível, basta ter fé. E a resposta do pai foi uma resposta sincera, que dentro do seu coração ele disse: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Parece contraditório, mas o pai estava dizendo: Senhor, eu creio naquilo que pode acontecer, mas a minha fé está muito pequena, a minha fé está muito baixa. Talvez diante de tudo que aquele pai viveu, talvez de ter tentado de tudo, gastar dinheiro com os médicos para tentar resolver o problema do seu filho, aquele pai já não tinha fé suficiente, força suficiente, mas ele pede então ajuda ao Senhor. Isso nos ensina que Jesus é capaz de mudar a história de uma família por completo. Porque a primeira obra que precisava acontecer era na vida daquele pai, que estava sem força para lutar, sem fé suficiente para ver a transformação que Jesus iria fazer. Amados, isso nos ensina algo muito importante, que através da fé do outro, Deus pode trazer libertação.
Atenção, você que tem filho, que está afastado dos caminhos do Senhor, você que tem a sua família, os seus amigos longe do Senhor, mas aqui, quando a gente olha para essa história, a gente percebe que através da nossa fé, Deus pode operar um milagre. Deus pode nesse momento alcançar a vida dos seus filhos, Deus pode nesse momento alcançar a vida do seu cônjuge, Deus pode alcançar a vida do seu pai, da sua mãe, basta você ter fé. Porque é isso que o Senhor está falando com aquele pai, dizendo: olha, se você tiver fé suficiente, tudo é possível. Ei, meu irmão, há muitas pessoas que estão surdas, não conseguem ouvir uma palavra de libertação, estão fracas, não têm forças para pedir ajuda, precisando de se libertar, mas através da sua fé, tudo se torna possível. Através da sua fé, você pode ver a vida das pessoas que convivem com você sendo transformadas. Mas é necessário entender que Jesus pode mudar. E por isso nós precisamos clamar esse Deus, clamar esse Cristo que tem poder para transformar histórias. Amados, a Bíblia diz, então, que Jesus, ele então dá um grito diante daquele menino, dizendo: espírito imundo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. A Bíblia diz então, que ao retirar-se do menino, o demônio ainda tentou causar algum dano. Ele convulsionou o menino tão forte, de uma forma tão violenta, que parecia que esse menino estava morto no chão. Mas o texto continua contando que depois que o menino foi liberto, Jesus entrou em uma casa com os seus discípulos, e os discípulos, diante daquela cena, disseram: Senhor, por quê? Por que nós não conseguimos expulsar esses demônios? Mas Jesus respondeu dizendo que algumas mudanças só ocorrem com oração. Algumas mudanças só vão acontecer na vida dos nossos filhos mediante a nossa vida de intimidade com Deus. Algumas mudanças só vão acontecer se realmente nós buscarmos o Senhor de todo o coração, se pagarmos preço de oração, se pagarmos preço de jejum, orando, clamando ao Senhor pela vida dos nossos filhos. Queridos, aqui nessa história, mostra que a vida transformada de um rapaz que sofria anos aprisionados, só foi possível quando Jesus entrou na sua história. Por muitos anos, o pai talvez tenha tentado de tudo, os discípulos talvez até tentaram expulsar, mas ninguém conseguiu resolver o problema daquele menino. Mas Jesus foi capaz de transformar a vida daquele rapaz, a partir do momento que Jesus entrou naquela história. Por isso, meu amado irmão, nessa noite eu quero falar sobre esse Jesus. O que Jesus é capaz de fazer quando Ele entra na nossa história? O que Jesus é capaz de fazer na sua vida, a partir do momento que você aceitá-lo, deixar que Ele venha entrar na sua vida, entrar no seu coração? O que Jesus é capaz de fazer na sua história, na história da sua família, na história dos seus filhos, a partir do momento que você abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar? E a primeira coisa que acontece quando Jesus entra na nossa história é que Ele se envolve com a nossa dor. Quando nós deixamos Jesus entrar na nossa história, nós temos alguém que está do nosso lado, que caminha do nosso lado, ainda que a gente esteja vivendo num período de deserto. Quando nós olhamos para o versículo 19 que nós lemos, nós encontramos a primeira coisa que acontece quando Jesus entra em nossa história, é que Jesus se envolve com a nossa vida, se envolve com nossos problemas. Nos dias em que vivemos, queridos, cada vez mais, as pessoas querem se afastar de gente problemática, gente que está passando por lutas. Às vezes queremos ficar longe, para não ter o trabalho em ajudar, em ter que sair da nossa zona de conforto. O mundo real, fora das redes sociais, nos mostra a verdadeira situação em que vivemos. São poucas pessoas que podemos contar nos momentos de aflição.
Quando tudo está indo muito bem, estamos rodeados de amigos, mas quando passamos por dificuldades, sentimos às vezes abandonados, sentimos sozinhos, não conseguimos achar ninguém para nos apoiar, gente para nos ajudar na caminhada. Dificilmente encontramos amigos que se envolvem com a nossa dor, com o nosso sofrimento, mas com Jesus é diferente. Jesus sim é um amigo que podemos contar. A Bíblia chama em Apocalipse de amigo fiel e verdadeiro. Jesus é aquele que nós podemos olhar de forma especial. Jesus é o amigo que não nos abandona, mas que está conosco nas circunstâncias mais difíceis da nossa vida. Enquanto muitos correm dos problemas, Jesus corre atrás do problema, porque Ele tem a solução para todas as coisas. Talvez muitas pessoas vão se afastar de você, diante das lutas que você tem passado, diante dos problemas que você tem vivido, mas Jesus não. Jesus corre ao seu encontro, Jesus corre atrás do seu problema, porque Ele tem poder para resolver aquilo que está trazendo aflição para o seu coração. Jesus é um amigo verdadeiro que nós podemos contar para todas as horas. Queridos, no verso 24, diz que o pai do menino clamou com lágrimas. Algumas versões bíblicas, algumas traduções vão falar sobre isso, que quando esse pai clama, ele clama com lágrimas. E ali Jesus então acolhe aquele pai desesperado que estava chorando. Ei, meu irmão, Jesus quando entra na história do homem, Ele não despreza as lágrimas de um coração aflito. Jesus não despreza as suas lágrimas. Jesus sabe aquilo que você tem passado. Jesus sabe os motivos do seu choro. E a Bíblia vai dizer que Jesus colhe cada lágrima sua, como diz o salmista no Salmo 56, verso 8, dizendo: olha, o Senhor conhece bem as perseguições que tem sofrido, contou e recolheu num jarro todas as minhas lágrimas e anotou cada lágrima no seu livro. Meu irmão, Jesus conhece a sua dor, Jesus sabe do seu sofrimento, mas Ele recolhe cada lágrima sua, porque Ele se preocupa com você. Diferente de muitos que te abandonam, diferente de muitos que não estão preocupados com a sua dor, mas Jesus não. Jesus está preocupado com você, Jesus está preocupado com o seu sofrimento, Jesus sabe os momentos que você tem chorado, e é nesses momentos de choro que Ele compartilha, que Ele recolhe essas lágrimas, que traz para perto, porque Ele tem poder para entrar em ação na sua história, mas é necessário abrir a porta do coração e deixar Jesus fazer uma mudança, transformação por completo. Cristo, ao entrar em nossa história, Ele não quer ser apenas coadjuvante, vendo os problemas à distância, mas Ele de verdade quer se envolver com a nossa dor. Às vezes, meu irmão, você está sofrendo sozinho, às vezes você tem passado anos de sofrimento, sozinho, só você e Deus, e realmente, só você e Deus que sabe aquilo que você tem passado, mas Jesus não quer apenas ver o seu sofrimento, Ele quer compartilhar, Ele quer entrar para trazer solução para a sua dor. Mas há uma segunda coisa que a gente aprende nessa história, é que quando Jesus, Ele entra na nossa história, Ele estende a sua mão. Amados, a segunda coisa que acontece quando Jesus entra na nossa história, é ter a mão dEle segurando a nossa mão. Talvez uma das maiores ações de Jesus durante o seu ministério, foi o ato de estender a mão para o próximo. A Bíblia vai nos mostrar vários momentos assim. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus, a Bíblia diz que pegou em suas mãos e disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta, e ela foi ressuscitada. Quando Jesus foi curar um homem com lepra, Jesus estendeu a sua mão, tocou, e a lepra do homem sumiu. Ao salvar Pedro, que estava afundando no mar, Jesus estendeu a sua mão e o segurou, salvando o apóstolo Pedro. Ao curar o cego de Betsaida, pegando também em sua mão, levando para fora da aldeia, a Bíblia diz que Jesus cuspiu em seus olhos e ele voltou a enxergar. A cura da sogra de Pedro, que estava doente, Jesus pegou em sua mão e ela foi curada.
A cura do homem no sábado, dia proibido pelos judeus, Jesus estendeu a sua mão e curou a mão atrofiada daquele homem, mostrando o valor que as pessoas têm para ele. Jesus não apenas se envolve com a nossa dor, mas Ele traz também a solução para os nossos problemas. Aquilo que Isaías 58, verso 9 vai dizer: você chamará e o Senhor lhe responderá, você clamará por ajuda e Ele dirá: aqui estou eu. É esse Jesus que nós podemos clamar, é esse Jesus que nós podemos buscar. Aquilo que você buscar no Senhor, você pode ter certeza, por Ele ser esse amigo fiel, Ele está sempre de mão estendida para você. Quando Jesus entra na nossa história, Ele não simplesmente se envolve com a nossa dor, mas como também deixa sua mão estendida para nos ajudar. Isso significa que nós temos disposição 24 horas por dia, aquele que tem todo o poder, sempre pronto para ajudar e para nos abençoar. Ei, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Quando Jesus entra na nossa história, você tem o médico dos médicos, você tem o justo juiz, você tem o guarda de Israel, você tem o supremo pastor, você tem o conselheiro, o advogado, o carpinteiro, o pão da vida, a água viva, o Salvador, o Todo-Poderoso. Por isso que você pode clamar a esse Deus, que Ele está sempre pronto para te abençoar, sempre pronto para te ajudar. Jesus está sempre de braços abertos, mãos estendidas, para te resgatar, de tirar do lamaçal e te dar uma vida e vida de verdade. Mas há uma terceira coisa que acontece quando Jesus entra na nossa história, é que Jesus nos faz reviver. Amados, a última coisa que Jesus faz ao entrar na nossa história, é nos dar uma nova vida. A Bíblia nos mostra que quando o espírito maligno saiu daquele rapaz, a Bíblia diz que agitou muito ele e deixou ele no chão como morto. E muitos ao redor disseram: esse menino morreu, acreditando até mesmo que foi Jesus o culpado da morte daquele menino. Mas a Bíblia diz que Jesus pegou em sua mão e reviveu aquele que estava praticamente morto. E essa é a maior obra que Jesus faz na vida do homem, é de dar uma nova vida, escrever uma nova história, de restaurar sonhos. Não há ninguém que teve um encontro verdadeiro com Cristo e não teve a sua história mudada. Jesus não simplesmente marcou o mundo ao dividir o calendário em antes de Cristo e depois de Cristo, mas a maior obra do Senhor é dividir a sua história em antes de Cristo e depois uma vida nova com Cristo. Quando Jesus entra em nossa história, Ele põe um ponto final na nossa escrita, pula a página e começa a escrever algo novo. Jesus é o grande restaurador de sonhos, Ele é o grande idealizador de novos projetos, Ele traz esperança para uma vida sentenciada ao fracasso. Jesus faz reviver aquele que é considerado morto para a sociedade, aquele que não tem solução. Jesus faz reviver sonhos perdidos, projetos fracassados, porque Jesus é a nossa única esperança. Ei, meu irmão, quando Jesus entra na história, a tampa do poço da nossa vida é retirada, a corda é lançada, e a nossa vida que estava presa, às vezes no lamaçal do pecado, é resgatada pelo poder que Jesus tem sobre as nossas vidas. Quando Jesus entra na nossa história, Ele se envolve com a nossa dor. Quando Jesus entra na nossa história, Ele estende a sua mão. Quando Jesus entra na nossa história, Ele nos faz reviver. Por isso que é mais do que importante, é necessário termos Jesus na nossa vida. Mas Jesus não quer apenas conhecer a nossa história, porque Ele conhece. A Bíblia diz que Ele sonda corações. Jesus sabe aquilo que está passando no seu coração nesse momento. Jesus sabe as suas dores, o seu sofrimento. Mas Jesus não quer apenas conhecer a sua história. Ele quer fazer parte junto com você.
Ele quer viver junto com você, Ele quer lutar junto com você, Ele quer trazer soluções para os seus problemas, Ele quer trazer uma nova vida, uma nova história para você, mas é necessário abrir o coração e deixar Jesus entrar. Não tem como termos a nossa vida mudada, transformada, apenas se participarmos dos nossos cultos de domingo. Não tem como ter uma vida totalmente moldada e transformada, apenas vindo à igreja, participando às vezes de um PGM. Só temos condição de ter uma vida transformada se deixarmos o autor da história ser também o autor da nossa vida. Mas para isso é necessário abrir o coração e deixar Jesus entrar. Por isso, eu queria orar por você nessa noite. Eu queria te dar esse privilégio, essa oportunidade de dizer: Senhor, entra na minha história, faça algo novo, transforma a minha vida, Senhor. Senhor, eu estou cansado de ver os meus sofrimentos, eu estou cansado de ver a minha família presa, agarrada, às vezes no lamaçal do pecado, mas parece que não há alegria na minha casa, não há felicidade no meu casamento. Senhor, eu estou cansado de ver os meus filhos sofrendo, eu estou cansado de ver a minha história não tendo um fim feliz. Eu estou cansado, Senhor, de virar o ano cheio de expectativas, mas terminar o ano vendo que nada mudou. Senhor, eu estou cansado dessa vida que eu estou levando, mas hoje, nessa noite, eu entendo que eu preciso do Senhor na minha vida, na minha história. Por isso eu queria convidar você que fechasse seus olhos. Eu quero orar por você. Eu queria pedir a Deus para que nesse momento sondasse o seu coração, mas mais do que sondar o seu coração, te dá essa oportunidade de abrir a porta da sua vida para que Ele pudesse entrar. A Bíblia vai dizer o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A porta do nosso coração só tem maçaneta para o lado de dentro. Não tem como Jesus arrombar essa porta. Ele te dá esse privilégio de poder escolher ou não. Mas você que precisa abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar. Por isso eu quero orar por você. Todos estão de olhos fechados, todos nesse momento estão orando. Mas se você entendeu a palavra do Senhor nessa noite, se você quer ter um encontro com o Senhor, se você quer deixar Jesus entrar na sua vida, aonde você estiver, levante sua mão que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Há mais alguém aqui? Glória a Deus, amém. Há mais alguém? Glória a Deus. Há mais alguém? Lá atrás, glória a Deus, glória a Deus. Lá atrás no fundo, glória a Deus. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Lá no fundo, glória a Deus. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Não perca a oportunidade. Glória a Deus lá na galeria, amém. Há mais alguém? Amém, glória a Deus, Deus te abençoe. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Não saia daqui sem ter essa oportunidade de ter Jesus na sua vida, de ter Jesus como seu escudo verdadeiro, aquele que vai lutar por você, aquele que vai te proteger de todas as setas do maligno tentando destruir a sua vida e da sua família. Há mais alguém que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e em nosso meio. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra, ela é sempre viva e sempre eficaz. A Tua palavra penetra os nossos corações. Pai, nós não tomamos decisões pelas emoções, mas porque nós temos convicção da nossa necessidade de termos Jesus na nossa história. Por isso, meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha nesse momento
escrever no livro da vida o nome de cada um que levantou a sua mão nessa noite, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Pai, que esse ato seja único e especial. Em todos os momentos possam lembrar que um dia entregaram a vida para Jesus e agora tem esse Jesus na sua história, pronto para escrever uma nova vida. Pai, eu te peço uma bênção especial para esses que tiveram esse encontro com o Senhor, que já possam ver e presenciar algo novo acontecendo, porque é aquilo que Jesus faz dura para sempre, e Jesus é capaz de escrever algo novo em nossas vidas. Por isso, meu Deus, nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor é aquele que vai cuidar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Pai, nos abençoe, para que em tudo nós possamos andar nos teus caminhos, para vivermos o sobrenatural do Senhor. Pai, receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus.